Não é novidade para ninguém que o mercado de trabalho tech se tornou um faroeste sem regra. As grandes multinacionais buscam seus talentos aqui no Brasil sem dó nem piedade, deixando o empresário local a ver navios. Hoje nós vamos conhecer um dirigente que decidiu migrar sua postura de presa a predador e combater essa ameaça exterior fazendo exatamente a mesma estratégia que seus competidores: internacionalizar. Nesse contexto, vamos debater ainda por que Portugal tem se tornado terreno fértil para empresários que vivem esse mesmo dilema. Olá, eu sou Fabrício Gamino, diretor no GT Group, e estou recebendo hoje no GT Talks Kayan Appel, CFO da Buy Aliens, que é uma prestigiada publisher de games no Brasil e mais recentemente no exterior. Eu vou comentar sobre esses dilemas da internacionalização com o Kayan. Kayan, por favor, se apresente a Buy Aliens para o nosso público e depois a gente entra nos temas que são relevantes aqui para o nosso debate. Lógico. Muito obrigado aí, Fabrício. Muito obrigado a todos. É um prazer aqui estar participando do GT Talks aí em parceria com a GT Group. Na verdade, a Buy Aliens é uma publisher de jogos mobile que foi idealizada nos últimos anos aí pelos fundadores da Spaceship Games, que é um estúdio de jogos no Brasil. Então, nossa ideia inicial era desenvolver uma publisher e uma incubadora de jogos que pudesse investir em toda a América Latina, né? Então, desde México ali para baixo, era o intuito fazer esses investimentos aí pela Buy Aliens, e a gente foi em busca de encontrar o melhor país aí para estabelecer a Buy Aliens, fazer a internacionalização dela e iniciar os investimentos, né? Então, hoje a Buy Aliens tem no grupo como um todo a Spaceship Games, que é um estúdio de jogos no Brasil, em São Paulo. A gente tem a Rust Harp, que também é um estúdio de jogos localizado em Campinas. A gente tem a Space Beach, que é um estúdio localizado em Belém do Pará, e mais recentemente a One Simple Game, que é um estúdio em Guadalajara, no México. Então, a internacionalização foi boa aí para a gente conseguir expandir os nossos investimentos na América Latina. Legal, Kayan. Vamos fazer uma retrospectiva. Qual conjuntura nacional do Brasil você pode dizer que foi determinante para essa determinação, essa fagulha desse interesse de expandir? Ou foi uma questão de mercado propriamente, ou mercado de trabalho? O que você poderia citar sobre o seu caso específico? Então, perfeito. Na verdade, assim, a nossa empresa, por ser um estúdio de jogos inicialmente mobile, né, a gente tem uma distribuição muito eficiente pelo mundo, né? Então, a gente distribui através da Apple Store e da Google Play, e isso acaba que a empresa já era internacional por si só, né? Porque os nossos consumidores estão aí pelo mundo todo, principalmente em países Tier 1, então Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França e um pedacinho da Ásia, né? Então sempre foi uma empresa internacional, né? Mas essa fagulha inicial para procurar um país para ser sede da nossa incubadora e da nossa publisher surge por diversos fatores, né? Um é o mercado de trabalho, por ser uma empresa tech, uma startup moderna, bem influente aí no setor de tecnologia. A gente tem uma busca por talentos muito forte, e grande parte desses talentos hoje se encontram tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então a gente precisava de uma sede, um local onde a gente pudesse atrair o maior volume aí de talentos qualificados para expandir os nossos negócios, né? Então eu diria que o principal motivo para a busca da internacionalização foi o mercado de trabalho. Depois foi a questão de que a gente queria expandir para toda a América Latina, não ficar só no Brasil, então a gente precisaria de um país onde a gente conseguisse fazer esses investimentos aí da melhor forma possível, para que a gente atingisse os objetivos aí nos próximos 5 anos, né? Então acho que esse foi o segundo passo. O terceiro passo foi encontrar um local onde tivesse um fuso horário ali que casasse bem tanto com o nosso mercado consumidor dos Estados Unidos, quanto o mercado consumidor europeu, tanto quanto o mercado asiático, né? Então não é muito fácil, porque a gente está falando aí de quase 24 horas de fuso da Califórnia para o Japão, né? Então a gente acabou escolhendo a Europa como o mais central possível. Quais foram, rapidamente, os países que vocês cogitaram como foco de expansão? Antes da definição, e depois a gente fala sobre isso.
Não, perfeito. Depois a gente aprofunda em cada um dos tópicos aí mais detalhado aí para trazer mais informação para o pessoal, né? Mas inicialmente a gente chegou a estudar próprios Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Portugal. A gente chegou a olhar a Holanda também, como Hong Kong, Macau, a gente chegou a olhar Japão também, mas o foco principal do estudo ficou Estados Unidos, Canadá, Portugal e Irlanda. Perfeito. E qual foi a importância do estudo de ambiente de negócio, de tributação, o tax no próprio dividendo? Qual foi a importância para orientar realmente, fora os aspectos de fuso, que você já deu uma adiantada? Não, perfeito. Assim, tiveram vários aspectos da tomada da decisão, né? Com certeza um deles era a questão de fuso, a questão de ambiente de negócios, o quanto o país estava envolvido em investimentos em tecnologia, o quanto o país queria que o país fosse mais tecnológico e atraísse mais um público e uma força de trabalho mais próxima do que a gente gostaria de ser. Também teve a questão de custo, né? Qual país que a gente conseguia casar os custos o mais próximo possível com o Brasil. Também teve a questão tributária, que é extremamente relevante para a gente, que fosse um país que tivesse um bom relacionamento com os países da América Latina, né? A gente não tinha interesse em ir para um paraíso fiscal ou algo desse tipo. O nosso intuito era aonde a gente consegue criar uma empresa, aonde vai ter uma relação saudável entre os países e uma transparência maior de impostos, né? Algo que facilitasse a nossa vida, dado que o Brasil já é bem complexo nas questões tributárias, a gente não queria adicionar mais uma complexidade, então a gente queria um país que tivesse um bom relacionamento, tanto histórico quanto tributário com o Brasil, né? E por fim, a questão de entendimento cultural da forma de trabalho, do idioma, de como que as pessoas se relacionam tanto com finanças quanto com tecnologia, e essa proximidade cultural foi bem importante, com toda certeza. Você já está, então, praticamente nos adiantando que o país escolhido foi Portugal. Você pode contar um pouquinho como foi ultrapassar essa questão dos estudos e como foi ser recebido efetivamente em Portugal e o papel de uma consultoria nesse processo para adiantar, porque pelo que eu vejo, Caian, de 2019 a 2020, vocês concluíram todas as etapas do estudo ao roadshow, abertura formal, abertura de conta, contratação, aplicação para subvenções, tudo isso num cenário de pandemia. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que foi essa experiência? Lógico. Desculpa até o spoiler aí, né? Mas às vezes a gente vai antecipando alguns assuntos, mas a gente entra mais em detalhe em todos os assuntos aí, né? Então, como você falou, em 2019 a gente começou a idealizar a empresa e o que seria a nossa incubadora de jogos ali, como que a gente ia fazer os nossos investimentos, e a gente começou os estudos dos países, né? Então, a gente buscou uma consultoria para nos apoiar aqui no Brasil, né? Que foi a GT Group, para apoiar o entendimento de como seria a relação do país escolhido com o Brasil, e a gente buscou também consultorias nos países locais, tanto os Estados Unidos, Irlanda, Portugal e Canadá, para a gente entender como que seria interpretado o nosso negócio e como que seria o ambiente de negócios em cada um desses países, né? Então a gente começou com esse trabalho para entender primeiro as questões tributárias locais, segundo as questões de ambiente de trabalho, pool de talentos, recursos, etc. Então a gente teve uma consultoria tributária e uma consultoria de recursos humanos local para avaliar o mercado de trabalho, avaliar remuneração, salários, capacidade, universidades, etc. Então isso foi no comecinho de 2019 ali, né? A gente acabou visitando todos esses países pessoalmente e conversando com essas consultorias e essas empresas de recrutamento. A gente acabou marcando também com universidades que estão no nosso setor, como design de jogos, marketing digital, etc., para conhecer os polos locais ali de tecnologia e ensino também. E, por fim, a gente conversou com o governo de todos os países, tanto com células do governo que ajudam com esses investimentos, com essa capacitação,
levam as empresas para entender melhor como que funciona os países, aonde estão as oportunidades, aonde estão as melhores universidades, quem são as pessoas que a gente deveria conversar, né? Então isso tudo ocorreu aí entre 2019, 2020, 2021. Foi uma mistura de tempo ali, e lógico que com a pandemia em 2020 o cenário ficou bem mais complexo, né? Mas a gente acabou conseguindo fazer todas as visitas iniciais em 2019. Então a gente conheceu o país, conheceu o mercado de trabalho, os polos educacionais, a relação com o governo. A gente fez consultas tributárias para entender como que funcionaria a questão tributária e por fim a gente fez um trabalho para entender como que o Brasil entenderia a relação com uma empresa localizada em cada um desses países, né? Então eu diria que é fundamental a gente ter o apoio de uma empresa, de uma consultoria especializada aí que de fato entenda o todo e que possa te ajudar a tomar a melhor decisão, né? Então, com certeza foi um desafio muito grande fazer tudo isso durante a pandemia, mas totalmente factível com a ajuda das pessoas certas aí e com o apoio de todos os órgãos de governo aí pelo mundo. Então foi um processo bem interessante. E também, se você achar interessante, a gente pode entrar e aprofundar como que foi o recebimento das pessoas nesses países, né? Eu acho que podemos falar um pouquinho sobre Portugal, que acabou sendo ali o país, imagino que houve a maior interação e a decisão por adotá-lo. Como que foi ali a interação com as universidades, os polos tecnológicos e de certa forma, o acolhimento, né, a acolhida da Bahia Aliens na prática? Lógico, perfeito. Então, a decisão por Portugal, como eu já citei alguns principais pontos, né, foi primeiro questão cultural, segundo questão de um bom relacionamento tributário e fiscal com o Brasil, diversos acordos aí de bitributação. Então, para a gente era bem interessante esses acordos. E por fim, toda a questão, como eu comentei, o tópico como cultura, tributos, língua e a localização do país ali facilitava para que a gente tivesse um bom fuso horário com as Américas e também com a Ásia, né? E o quinto ponto do porquê a gente escolheu Portugal foi a questão do pool de talentos e o interesse das pessoas de estarem indo morar em Portugal. Portugal foi reconhecido como o melhor país para nômades digitais, né? Então pessoas que querem trabalhar com tecnologia, com empresas digitais de forma remota, Portugal foi escolhido aí o melhor país para se ir morar, né? Então em termos de custo de vida, remuneração e benefícios para investimento em tecnologia. Então, Portugal é um país que vem investindo bastante aí em melhorar a sua capacidade tecnológica, em atrair recursos, tem feito bastante investimentos aí desde o Portugal 2020, 2021, 2023, diversos benefícios, então a gente acabou optando por Portugal, né? E um dos pontos interessantes aí dessa escolha foi o envolvimento da GT em ajudar a gente com as câmaras de comércio em Portugal, para que a gente fosse muito bem recebido ali nos polos industriais, nos polos tecnológicos de Portugal, como a região do Porto, no norte, a região de Bragança, ali no interior do norte de Portugal. Então a GT acabou apoiando aí com relacionamento com as câmaras de comércio, e a gente acabou fazendo visitas presenciais tanto na universidade, na UPTEC, na Universidade de Tecnologia do Porto, quanto na Universidade ali de Bragança, de Mirandela, que é o Instituto Politécnico de Bragança, o IPB. Então foi bem interessante essas visitas, a gente conversou com o corpo acadêmico ali para entender como que eles estavam treinando e desenvolvendo os recursos em Portugal, né? Qual que era o interesse pela comunidade europeia em si deslocar para Portugal para trabalhar com tecnologia, né? Então foi um passo bem relevante aí para nossa empresa e para nossa tomada de decisão. Outra coisa que foi interessante ter feito também, a gente visitou os investimentos de Portugal, né, na região do norte. Então diversos coworks como o Ecopark ali em Brigante, em Bragança, que é um baita de um cowork ali para tecnologia, totalmente preparado e muito bem estruturado aí, tudo isso com o apoio da GT, né? Então eu diria que é fundamental você se envolver com um parceiro que possa te abrir essas portas e ajudar com que você seja muito bem recebido ali no país, conseguindo extrair o máximo de informação possível para a sua tomada de decisão, né? Então, desde
conversar com as universidades, conversar com o governo e conversar com as pessoas que estão envolvidas ali no investimento de tecnologia, e querendo fazer com que Portugal seja um polo tecnológico aí no mundo e na Europa. E algum apuros aí nesse período de pandemia? Em algum embarque, desembarque? Alguma curiosidade? Cara, por sorte, assim, né? Acabei viajando menos durante a pandemia, obviamente, né? O mundo estava fechado, mas quando as coisas foram abrindo, eu acabei indo e conhecendo, tendo algumas aventuras. Por sorte, sempre me cuidando aí, então acabei nem pegando Covid, ainda bem, né? Então, logo quando saiu a vacina, me vacinei para poder continuar essa aventura aí de internacionalizar a empresa. Também por cuidados e um pouco de sorte, eu acabei não tendo Covid aí nesses últimos 2 anos e meio, então não tive nenhum apuro. Mas eu criou algumas dificuldades, até porque a gente queria contratar pessoas do Brasil, levar essas pessoas para Portugal, então o período de retirar o visto, conseguir todo o relacionamento com Portugal, que o visto saísse, que as coisas andassem, eu acho que levou um pouco mais do que seria normal em situações normais de temperatura e pressão aí, né? Se o mundo tivesse 100% ok, eu acho que o processo teria sido um pouco mais rápido. Mas o interessante é que não foi impeditivo, né? Foi algo que a gente conseguiu desenvolver, a gente conseguiu executar, a gente conseguiu contratar pessoas de fora de Portugal e retirar visto para elas em Portugal, e conseguimos levar elas para Portugal, alugar residência, abrir o escritório, tudo com o apoio ali, tanto das agências sanitárias de Portugal quanto do governo. Então foi algo que assim, poderia ter sido muito ruim a experiência, mas ela foi muito melhor do que eu estava imaginando devido à situação do mundo, né? Então, com certeza foi um entrave, mas nada que a gente não conseguiu solucionar aí com trabalho, apoio, e as coisas saíram de uma forma bem interessante. Portugal talvez tenha sido, então, o primeiro porto no exterior, e pelo que eu entendi, os planos são de não só expansão na América Latina. Conta um pouquinho agora desse caminho adiante, e me parece que a Baelins tomou gosto por essa interconexão global. Me conta um pouquinho do que vem por aí. Lógico, assim, a pandemia trouxe vários desafios, né, várias dificuldades aí para muitas pessoas, mas também trouxe algumas coisas interessantes, né, como a questão do trabalho remoto, né, acabou se mostrando muito eficiente aí para a nossa empresa. A gente acabou realizando a internacionalização, tendo pessoas aí trabalhando no mundo todo. Hoje a gente não tem uma restrição, uma barreira física ali para contratar pessoas, né, a gente acaba contratando pessoas do mundo todo, tanto na Baelins, né, hoje a gente tem funcionário em Hong Kong, a gente tem funcionário em Portugal, a gente tem funcionário que é espanhol. Então, assim, a gente tem expandido aí a contratação de recursos pelo mundo. Mas também nos nossos estúdios locais, como a Spaceship Games no Brasil, abriu portas para contratação em todos os estados do Brasil, né? A gente já teve funcionário no Acre, funcionário na Bahia, em vários outros estados, o que antes era impensável, hoje em dia a gente faz acontecer, né? Então a gente acabou vendo que essa barreira física não era tão relevante e começou a fazer investimentos até em outros países, né? Então a gente olhou para o México como uma opção, foi lá em Guadalajara e fez um investimento em equity numa empresa local. Estamos olhando aí para empresas na Argentina, no Chile, na Colômbia. Então, assim, eu acho que para Baelins a barreira geográfica dos países ela não existe mais, né? Então, nossa ideia é que a gente continue expandindo aí, contratando pessoas pelo mundo. E com certeza foi uma das coisas interessantes que a pandemia deixou, né? Ela deixou tantas coisas ruins, mas essa questão de internacionalização, de poder buscar recursos aí pelo mundo todo, essa expansão de pessoas e trabalho, eu acho que é algo bem interessante aí que ficou marcado na nossa empresa. E qual regime vocês praticam? Todo mundo em home office? É flexível? Como que funciona? Imagino, obviamente, profissional no Acre, em home office, mas vocês não vão abrir um escritório no Acre. Me conta um pouquinho sobre esse quebra de paradigma. Lógico, cara, no começo foi bem difícil, né? Porque a gente sempre, os primeiros 6 meses ali da pandemia, a gente sempre ficou na expectativa de que, tipo,
acho que mês que vem as coisas vão voltar ao normal, vamos manter o escritório, né? Até que depois de uns 6 meses ali de pandemia, a gente tomou uma decisão de que, cara, não dá pra gente ficar esperando para ver o que vai acontecer, a gente precisa tomar uma decisão agora, e a gente tá perdendo tempo em não tomar uma decisão e seguir com ela, né? Então a gente tomou a decisão de que vamos colocar a empresa sendo remota, podendo, podendo ter idas presenciais se as pessoas tiverem interesse, né? Então a gente tem sede em alguns locais, então a Baelians tem a sede dela física lá em Portugal, em Porto. A Spaceship Games tem a sede dela em Osasco, São Paulo. A Space Beat tem a sede dela em Belém do Pará. A One Simple Game tem a sede dela em Guadalajara, então as pessoas podem ir presencial, elas podem, se elas tiverem interesse de se deslocar até o escritório vai estar lá para receber essas pessoas, mas a gente é remote first, né? Então o remoto aí vem primeiro, para que a gente possa de fato expandir esse pool de talentos aí pelo mundo, né? Uma das coisas que a gente acabou encontrando para escritório foi uma solução de coworking, onde você tem uma plataforma disponibilizada para todos os funcionários. E aí, se o funcionário tiver com alguma dificuldade em casa ou algum problema, ele consegue entrar nessa plataforma e buscar um espaço de trabalho e um coworking perto da casa dele, né? Então, a gente acabou liberando isso para todos os funcionários no Brasil. Aí, a gente entrou com um piloto para ver se funcionava e agora a gente está expandindo para todos os funcionários aí nos próximos meses. E o interessante dessa plataforma é que ela também tem em Portugal, né? Então, isso ajudou bastante a gente porque a Baenas consegue ter coworking para os funcionários locais em Portugal. Aqui no Brasil já temos quase todos os estados aí dentro da plataforma e a plataforma vem expandindo para outros países, né? Então eu pago um fee cada vez que meu funcionário resolve ir para o coworking, o que faz com que a gente gerencie muito melhor ali o nosso facilities do que o que a gente fazia antigamente. Legal. A gente sabe que Portugal tem um programa que vai ser lançado agora, Portugal 2030, e um PRR, que aliás é um Programa de Recuperação e Resiliência, que todos os países da Europa estão adotando. É um programa europeu que drena o orçamento de todos os países da comunidade europeia. Portanto, existe muito dinheiro público de subvenções para diversas finalidades em todos os países da União Europeia. Então, que tipo de conselho, dado esse cenário, e tendo sido Portugal eleita, ou seja, fazendo uma conexão de um ponto com o outro, que tipo de conselho você daria ao empresário que está reticente, com o pé atrás, achando que eventualmente uma operação em euro é arriscada demais? O que você daria para esse empresário que já pensou, mas ele não consegue dar aí um passo adiante nessa ideia de internacionalizar? Pô, esse é um bom ponto, né? Então vou tentar quebrar por partes aqui, né? Começando com as subvenções ali, os investimentos que Portugal tem feito, né? Desde o Portugal 2020, Portugal 2023, agora Portugal 2030, são programas excelentes, assim, né? Para quem é do Brasil, chega até um pouco, você passa a não acreditar que esses programas de fato existem, né? Porque é muito difícil você conseguir programas parecidos aqui no Brasil, né? Então, a Europa toda tem esses recursos. Eu vou comentar um pouco mais de Portugal, que é onde a gente teve as experiências, né? Então, foi um processo bem simples, fácil. Lógico que a gente teve todo o apoio e conhecimento da GT aí para nos apoiar no processo inteiro com o governo de Portugal, mas foi um processo bem simples, onde a gente aplicou para vagas que a gente tinha interesse de que o governo de Portugal investisse junto com a gente na contratação desses recursos, desde recursos sêniores, como mestrado, doutorado, a recursos como primeiro emprego, para dar oportunidade ali para as pessoas que estavam saindo da faculdade, né? O que seria quase um estágio aqui no Brasil, um estágio lá em Portugal, né? E esses programas são feitos de várias formas, desde 100% de subsídio, onde você recebe 100% o valor do funcionário, então praticamente é recursos de forma gratuita. E estou aqui para dizer que, cara, é verdade, a gente recebeu, a gente aplicou, a gente conseguiu esses recursos, a gente trouxe esses recursos aí para dentro da empresa. Depois de um ano aí que Portugal fez o investimento nesses recursos, a gente acabou contratando, porque os recursos eram muito, muito bons, né? E agora a gente provavelmente deve aplicar para novos projetos de 2023 ou 2030. Sendo que
tem diversos projetos diferentes, né? Desde, como eu comentei, estágios a 100%, como 50%, onde você paga sem juros os valores de volta para Portugal. Às vezes tem juros bem pequenos, que é outra coisa que... Vou caminhar um pouco para a sua segunda pergunta, mas por mais que a questão é em euro, você tem aquele problema e aquela dor de, tipo, eu vou abrir um negócio em euro, talvez fique muito caro e tal. É importante entender o quão diferente é o ambiente de negócios fora do Brasil, né? As taxas de juros são ínfimas perto das taxas de juros brasileiras, né? Então, às vezes, pegar um empréstimo, se alavancar um pouco em euro ali em Portugal é menos arriscado do que você se alavancar aqui no Brasil, onde as taxas estão atreladas desde CDI, Selic, etc., onde você nunca sabe se essa taxa ia continuar a 6%, como estava no começo da pandemia, e agora já está quase indo para 13%. Né? Então, o risco de você se alavancar aqui no Brasil foi muito maior do que se você tivesse alavancado em Portugal com taxas de juros de 1, 2, 3% ao ano, e que são fixas e que não se alteram, e que é muito mais estável, né? como economia. Né? Então, acho que esse é um ponto importante para o empresário que estiver pensando em internacionalização levar em consideração o quanto ele consegue de recursos, desde fundo perdido, desde juros zero, desde juros de 1 a 3% ali, então seu risco e exposição de negócio é bem menor. Outro ponto para dar uma tranquilizada ao empresário que pensa na internacionalização e vê Portugal como uma opção é na questão de remuneração dos funcionários, né? Então, acho que esse ponto é bem interessante porque todo mundo pensa que, puta, eu tô indo para a Europa, os salários são 1000 vezes maiores do que os salários no Brasil, né? E por incrível que pareça, não. A gente tem uma diferença lá, né? Aqui no Brasil a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então, o estagiário ganha uma vez, o CEO ganha 100 vezes aquele valor. Então, a diferença é muito alta. Quando você vai para Portugal e países da União Europeia, a diferença de remuneração ela já não é tão alta. Então, o estagiário ganha uma vez, o CEO ganha 4, 5 vezes. Então, a diferença entre o estagiário e o CEO não é tão alta. O que isso acarreta é que para cargos iniciais, estagiário, analista júnior, analista pleno, talvez o salário seja um pouquinho mais alto do que no Brasil pela variação da taxa de câmbio. Mas aí para esses cargos você consegue os incentivos do governo, como eu comentei aqui. O governo financia 50%, o governo financia 100% daquele profissional. Já cargos mais sêniores, de coordenadores, gerentes, se o salário não for o mesmo ao valor da taxa de câmbio, ele é até menor do que no Brasil, né? Porque a qualidade de vida e o custo de vida na Europa é mais barato do que no Brasil, desde mercado, sair, etc., aproveitar, viajar, até porque você não tem custos de voo, etc. Então, os valores para cargos mais sêniores são iguais ou mais baratos. A única diferença é que, para quem mora lá de fato em Portugal, o custo habitacional é mais caro. Então, acho que o custo de vida é mais barato, mas o custo habitacional de alugar um apartamento ou comprar uma residência é mais caro. Porém, vale a pena ressaltar que a taxa de juros é muito baixa. Então, quando alguém financia um imóvel em Portugal, ele financia 1,5% ao ano, né? Quando a gente financia um imóvel aqui no Brasil, só Deus sabe o quanto a gente vai pagar. Então, essas diferenças são interessantes. Então, assim, o risco ele não é tão alto quando você leva em consideração que a remuneração é quase a mesma, só que lá você ainda consegue diversos incentivos para manter o caixa e manter a empresa saudável aí por mais tempo, o que é mais difícil aqui no Brasil. Kayan, é muito interessante esse teu overview sobre a tua experiência com o governo, com as entidades, com as universidades em Portugal, mas conta um pouquinho para a gente como que foi esse processo do dia seguinte, como que foi a questão do visto, o visto dos profissionais que você levou para lá. A gente imagina que muitos profissionais, muitos empresários do meio tech têm essa vontade de dar o passo seguinte, mas acreditam que vão esbarrar em muita burocracia para levar seus pontas de lança, para levar seus profissionais techs para Portugal. Conta um pouquinho da sua experiência, por favor. Lógico, né? Esse é um outro ponto interessante aí que você realmente acaba vendo muito empresário brasileiro tendo essas dúvidas, né? De como que funciona a questão burocrática. Eu não vou dizer para vocês que Portugal não é um país com burocracia, né? Todo país tem, porém é uma burocracia mais direta, você entende mais fácil como
como que funciona, né? Um exemplo claro de como funciona a burocracia é, em Portugal você consegue fazer uma consulta tributária e fiscal, perguntar para o governo como que você interpreta isso, o governo vai te responder como ele interpreta isso, e você tem a segurança de que aquilo ali é garantido por pelo menos 10 anos, que o seu trabalho e os seus impostos vão ser reconhecidos de acordo com aquela consulta, né? Coisas que não acontecem no Brasil, né? Então, vale a pena você entender que a burocracia existe, porém ela é diferente. Você vai ter que se adaptar um pouco a ela. Então, no processo de visto, foi um processo bem simples, fácil, levou em torno aí de 3 a 4 meses, durante a pandemia, né? Onde a gente teve a ajuda da GT para encontrar um escritório de advocacia local que fizesse o processo de visto. Então a gente entrou em contato com eles, contratou o escritório, encontrou os profissionais que a gente tinha interesse de levar para Portugal, e aí a gente teve um kit de documentação enviado ali pelo escritório de advocacia português. A gente levantou toda essa documentação, que é desde passaporte, antecedentes criminais, contrato de trabalho, qualquer proposta, etc. O que a empresa vai se responsabilizar por essa pessoa em Portugal. Então, vai ser a remuneração, vai ser o vale-refeição, vai ter ajuda de custo, etc. E com isso a gente aplicou para tirar o visto em Portugal, e num prazo aí de 3 a 4 meses a gente acabou conseguindo todas as aprovações, e todo o caminho foi feito, né? Então, os profissionais demoraram um pouquinho a mais para ir, porque quando estava no meio da pandemia, eles já tinham visto, mas a gente optou para não mandar as pessoas para lá com tudo fechado, proibições, etc. A gente optou por deixar eles trabalhando de casa, mas o visto saiu aí de 3 a 4 meses. Então eu digo para vocês que, feito o processo, tendo toda a documentação, num prazo aí de 3 a 4 meses você consegue levar os seus primeiros profissionais, não é algo muito complexo, né? E tem algo muito interessante que a gente começou a discutir e trabalhar e procurar agora, que é o Tech Visa, né? Então, se você é uma empresa tech, você consegue aplicar para ser reconhecida como uma empresa tech e que vai fazer tech visas, ou seja, vai trazer profissionais qualificados em tecnologia, e com isso o processo é infinitamente mais fácil para se levar profissionais de tecnologia para Portugal, né? Acaba saindo aí mais rápido do que esses 4 meses que eu levei com os primeiros profissionais, né? Então, eu acho que buscar a assessoria certa, os advogados certos, facilita com que esse processo discorra da melhor forma possível e mais ágil aí para todos os lados. Falando um pouquinho sobre cenário comparativo Brasil e Portugal, conta um pouquinho sobre a alíquota do imposto de renda, do IVA, como que funciona nas operações de vocês, o impacto do IVA, todo esse planejamento e mediante, confrontando com o cenário brasileiro, que a gente sabe tem uma alíquota de imposto de renda entre as mais altas do mundo, 34%. O que você pode contar sobre Portugal? Eu acredito que o mais fácil e o melhor ponto para a gente conversar sobre imposto entre Brasil e Portugal é a questão da transparência do que você paga, né? Então, você ter a certeza de que o que você está pagando está certo e que você não vai ter problemas tributários futuros, né? Eu acho que essa questão de ter uma estrutura tributária clara e eficiente facilita muito a vida dos negócios e as horas que você gasta por mês em fazer resultado, entrega de resultado e, de fato, pagar os impostos devidos, né? Eu acho que todos os países do mundo, aí, pelo menos os melhores países para se instalar uma empresa, você vai ter sempre que pagar imposto de renda, ou imposto de renda mais distribuição de lucro, e você vai ter sempre o imposto na nota, né, na receita ali inicial, né? Basicamente esse conjunto de recursos, né? Eu posso falar um pouco aqui da questão dos impostos sobre serviços ou sobre mercadorias digitais, né? Que é onde eu tenho maior conhecimento da diferença entre os dois países. Quando a gente está falando de mercadoria física, produção, importação de produtos industrializados, etc., aí tem uma camada de imposto e uma confusão tributária no Brasil gigantesca, né? Quando a gente fala de ICMS, IPI, etc., substituição tributária, isso aí, cara, é uma coisa maluca e para poucos, assim, eu nem me considero capacitado a comentar isso. Mas em questões mais simples de exportação de mercadoria digital, etc., Portugal é bem simples e direto. Eles possuem o IVA, que é uma alíquota única sobre qualquer tipo de serviço ou mercadoria. Lógico que ela tem diferenças entre porcentagens que você paga de acordo com o setor, né? Então, a educação tem incentivo
se paga menos imposto na receita, etc. Mas é bem claro, você vai pagar aquele imposto para todas as transações econômicas que você fizer dentro de Portugal. Quando você fizer essas transações para fora de Portugal, você é isento de IVA, o que é bem próximo também do Brasil na questão do ICMS. Quando você exporta, você não paga devido à Constituição, né? Acho que é o artigo 5, eu não vou lembrar muito bem qual artigo, mas você tem esses benefícios para exportação. A mesma coisa acontece em Portugal, porém as transações que ocorrem dentro do país, você tem a clareza do quanto que você vai pagar por cada transação, né? Depois, indo direto para o imposto de renda, aqui no Brasil a gente paga 34% de imposto de renda, em Portugal esse valor é mais baixo. Depende da quantidade de lucro que você tem, mas varia ali entre 20% a 23%, dependendo da quantidade de lucro que a empresa tiver. Mas Portugal tem uma coisa adicional, que é o tributo sobre a distribuição de lucro, né? E aí, de novo, Portugal cria vários incentivos para fazer com que as pessoas tenham interesse de ir para Portugal, né? Então você pode aplicar para um residente não habitual e ser isento de alguns pagamentos do tributo sobre distribuição de lucro, né? Então, assim, tem diversas coisas que Portugal faz para que seja interessante para as pessoas irem morar em Portugal, né? Mas a alíquota empresarial varia ali entre 20% e 23% no imposto de renda. E uma coisa muito interessante, como no Brasil a gente tem a Lei do Bem, em Portugal a gente tem o CIFID, né? Então é um programa do governo ali para incentivar a criação de propriedade intelectual, produtos tecnológicos desenvolvidos em Portugal, o que faz com que você tenha a capacidade de recuperar todo o imposto de renda pago em cima desse valor que você está gastando ou que você está investindo na produção de novas propriedades intelectuais, novos produtos de tecnologia, aprimoramentos em produtos de tecnologia já existentes. Então o CIFID ajuda você a recuperar aí grande parte da sua carga tributária. Lógico que no Brasil a gente tem a Lei do Bem, ela não é tão eficiente quanto o CIFID no volume que você consegue recuperar e nem nos prazos que você consegue recuperar esses valores, né? No Brasil a gente tem a Lei do Bem, que está ali para ser aprovada pelo governo, projetos de 2017, projetos de 2016 que ainda não foram aprovados, né? Lá no CIFID em Portugal é algo mais simples, mais fácil, mais direto, mais rápido ali para conseguir atrair esse benefício para as empresas de tecnologia, né? Então acho que o principal ponto para qualquer pessoa que tem interesse em ir para Portugal você vai ter um ambiente tributário mais claro. Não necessariamente você vai ter zero imposto, porque não é um paraíso fiscal. Portugal é um país sério, é um país que tem relação comercial com os Estados Unidos, relação comercial com o Brasil, então é um país que cobra os seus impostos, mas cobra de forma clara e direta, o que faz com que você tenha mais certeza nas tomadas de decisão, né, em como gerir os recursos da sua empresa, o quanto você quer investir, o quanto você quer tirar com distribuição de lucro, né, o que já não ocorre no Brasil, porque você já paga todo o imposto de renda na fonte ali, e aí você fica, se você distribuir, não tem imposto, se você reinvestir na empresa, o imposto já foi pago, né, você não tem muitos ganhos por continuar reinvestindo na empresa. Então acho que de forma clara e direta, eu acho que a transparência, a clareza faz com que você tome decisões melhores aí ao longo da vida do negócio. Legal, Cainha. Acho que só faltou um pontinho, talvez, para a gente enriquecer esse debate, que talvez o empresário pense, poxa, no Brasil a gente tem aquele INSS patronal, que as empresas techs pagam até sob a forma de uma alíquota de 4,5% sobre a receita, o que é bem relevante, né? Digamos, em termos de valor monetário no Brasil é pesado. Mas em linhas gerais, quando não são empresas tech, ou mesmo empresas tech que também querem adotar o regime normal, pagam o INSS patronal de 20% sobre a folha, o 8% da FGTS e aquelas alíquotas de INSS de terceiros, né, do Sistema S, entre outros, em alguns casos podendo chegar ali 30%, 40% de custo por fora da folha de pagamento. Quando não é o caso do 4,5% sobre a receita empresarial. Em Portugal, existe digamos, mais oneroso do que esse cenário de 30%, 40%. O que você pode dizer da sua experiência pessoal? Não, lógico. Portugal, como a gente já vem comentando aqui na nossa conversa aqui, né, tem todos os incentivos para que você, de fato,
desenvolva o ambiente tecnológico em Portugal, né? Então Portugal não tem um imposto tão forte sobre a folha das empresas, né? Concordo contigo, aqui no Brasil, se você considerar o INSS, você vai ter uma alíquota ali de quase 40%. Em Portugal, no pior cenário, você vai ter ali 23 e alguma coisa, 23,75, se eu não me engano, de imposto de segurança social e retido ali, né? Então esse é o custo que você vai ter. E de outra forma, é bem claro, não é confuso. Você sabe, se você contratar um cara, você vai pagar 23,75. Aqui no Brasil, você precisa ser quase um gênio para entender o que você vai pagar de imposto sobre um funcionário, né? Porque você tem lá, tem o FGTS, você tem o INSS, puta, mas se eu sou uma empresa tech, eu posso optar por ser desonerado e pagar 4,5% da minha receita, receita nacional, que não é exportação, mas eu preciso fazer essa conta, verificar qual é o melhor cenário para a empresa, para poder optar por ser desonerado ou não, logo no começo do ano. Então, assim, você já tem uma complexidade ali, que é 4,5% ou 20%. Aí você tem a questão do SES e Senai lá, que você nunca sabe se você tem que pagar ou se você tem que pagar sobre os 20 salários mínimos, que é o que está escrito na Constituição, na regra do imposto, que você deveria pagar no máximo sobre 20 salários mínimos. E aí a gente paga sobre todo o salário da empresa, 100%, e você questiona o governo sobre isso. Tem empresas que ganham a causa de que, não, realmente o teto é sobre 20 salários mínimos. E aí tem empresa que não ganha a mesma ação, falando que, eu não sei, vou passar isso aqui pro STJ, né, vou passar isso aqui pro STF decidir. E o negócio está parado há 4, 5 anos sem que ninguém saiba de fato se é devido ou se não é devido, né? Eu conheço empresas que pagam em juízo, eu conheço empresas que pagam e sabem que não vão reaver esse dinheiro, empresas que optam por pagar no teto e esperar alguma ação no futuro para discutir. Então, assim, é muito complexo. Em Portugal é claro e objetivo. Então, voltando para Portugal, é 23,75, e existem projetos em Portugal para que essa taxa seja reduzida em caso de primeiro emprego. Então, se você está contratando uma pessoa que é o primeiro emprego dela, você já paga 50% desse valor. Então, em vez de pagar 23,75, você paga 12% sobre aquela pessoa. Então, os impostos sobre a carga, sobre o seu pool de talentos, ele é com certeza mais baixo do que o que é aqui no Brasil hoje, né? Perfeito, Caian, muito esclarecedor. Excelente a sua contribuição aqui no GT Talks. Espero que volte no futuro para contar em que novo status internacional se encontra o Grupo Econômico. Por favor, suas considerações finais aos nossos colegas que estão assistindo. Lógico que é isso, Fabrício. É sempre um prazer participar das conversas com a GT, poder conversar contigo, com seu sócio, etc. Acho que sempre me agrega muito valor, eu aprendo muito, muito com vocês, né? Como consideração final, eu diria que qualquer empresário que pense em abrir um negócio direto em Portugal, como foi o nosso, ou queira levar sua empresa para fora, né, numa internacionalização, o primeiro passo é se preocupar em encontrar parceiros que possuem o conhecimento e que possam te ajudar com as melhores decisões e com decisões que vão perdurar aí por muitos e muitos anos, né? O pior erro que você pode cometer é tomar decisões sem ter todas as informações, sem ter todo o conhecimento, o embasamento técnico para que você possa de fato tomar essa decisão, e isso pode colocar numa situação muito complicada. Então, acho que assim, procurem os profissionais certos, as pessoas que possuem esse conhecimento, que possam te apoiar nessa internacionalização. Então, muita atenção, muito cuidado, mas com os profissionais certos, os benefícios são inúmeros aí, as vantagens de se ter uma empresa em Portugal, ou uma sede em Portugal, traz muito, muito valor, né? Então, acho que empresas como Quinto Andar já está abrindo sede para retenção de talentos, iFood está abrindo sede em Portugal para retenção de talentos. Então, assim, você vê muitas empresas fazendo esse movimento, seja por interesse de expansão, seja por interesse de reter os talentos que ela já possui no Brasil, né? Então, acho que é muito importante um olhar criterioso para essa internacionalização, e uma empresa como a GT pode ajudar aí de uma forma primordial aí para que as pessoas tomem as melhores decisões aí para os negócios. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Perfeito, Caian. Bom, por hoje é só. Se vocês gostaram do conteúdo dessa entrevista, a íntegra dela se encontra no YouTube da GT, do GT Group, e também nas nossas redes e no LinkedIn.
Então, para mais informações sobre internacionalização e outros temas, você pode acessar no gtgroup.gt. Até a próxima!